sua soberania. E na nossa temática para hoje, defesa da fé. Vamos ver o que temos de defesa da fé, a pedido aqui do nosso amigo, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está aqui, pastor Robson Colasso. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o que quer dizer ladrões e roubadores. Ixi, essa turma, Alexandre, só pega pesado, né? Diferença teológica, diferença bíblica entre ladrões e roubadores. Parecem a mesma coisa, parece a mesma temática, parece a mesma palavra, tem o mesmo sentido, mas biblicamente, embora elas estejam dentro do mesmo versículo, vamos ler, é lógico, para entender a Bíblia Sagrada, o que quer dizer, qual a diferença entre ladrões e roubadores. Vejamos, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, partícula de realce para hoje, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, segunda partícula de realce para hoje. Então observe que já foi citado, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que os dois termos, ladrões e roubadores, aparecem no mesmo versículo, porém em situação diferente. Parece que é a mesma palavra, mas não é. Vamos entender o que a Bíblia quer dizer, o português em síntese, para a gente expressar o que Deus fala a cada um poderosamente. Primeiro, ladrões são aqueles que utilizam da violência, da força para subtrair ou para tomar. Muitas vezes o ladrão se apresenta com uma faca, com um revólver, com um pedaço de pau, um pedaço de ferro. E normalmente eles machucam as pessoas, ferem. Lógico que o primeiro machucão, de uma maneira vulgar de se falar, é o trauma de perder o objeto mediante uma pressão. Depois acontece também o ferimento físico ou não. Então o ladrão é isso, o ladrão é aquele que toma na cara de pau, que usurpa, que fere. E baseado nisso nós temos na Bíblia Sagrada, corroborando, fortalecendo o que o nosso amigo quer entender, João capítulo 10, versículo 10, que fala o seguinte: disse Jesus, o ladrão não vem somente a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Então observe essa trilogia aqui. O ladrão não vem somente a roubar, né, tomar força, matar e destruir. Então observe que é uma maneira agressiva, usa a violência, usa a destruição, usa a força. Em resumo, o descarado usa a arma e assume, o ladrão assume o que está fazendo. E se a gente for olhar o grupo mais que acontece ladrões, acontece muito na pobreza, por causa das diferenças sociais, o desemprego e outros fatores. E quando acontece nos ricos, aí diz, é cleptomaníaco, bota um nome diferente. Então normalmente acontece isso, que os ladrões é mais classe média e baixa. Não quer dizer que o rico também não roube não, mas pode olhar que são essas pessoas. E existe uma particularidade para os ladrões, que eles são penalizados. Normalmente quando a polícia pega um ladrão, especialmente quando é pobre, ele é penalizado, vai para a cadeia, vai para a justiça e passa todo aquele processo que é justo. Mas temos outro caso de ladrão na Bíblia Sagrada, em João capítulo 12, versículo 6, com Judas Iscariotes, quando
Maria Madalena pegou um arretel de unguento, de nardo, um perfume caríssimo, e ungiu os pés de Jesus, derramou como sinal de amor, arrependimento, de devoção. E Judas, o Iscariotes, que era ladrão, disse o seguinte: dize tu isso, João capítulo 12, 6. Judas Iscariotes disse isto, não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, tirava o que ali se achava. Então nós observamos que Judas, biblicamente, roubava na cara de pau. E ele repreendeu Maria, dizendo: olha, está para vender aos pobres. E teologicamente os grandes intérpretes da Bíblia e da atualidade diz que aquele vidinho de nardo nos dias atuais custaria 15 mil reais. Muito dinheiro, né, para derramar nos pés de Jesus. Mas aquele cuidado de Judas, como ladrão, era tomar mesmo. E o interessante é que Judas, na cara de pau, como ladrão, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Diz os teólogos, isso são cálculos dos teólogos, dos intérpretes da Bíblia. Eu sou apenas um ligeiro estudante, um ligeiro acadêmico de teologia. Ele disse que aquelas 30 moedas custaria na atualidade 50 mil reais. Observe, só de primeiro, né? 30 moedas, 50 mil reais, e 15 do nardo que ele queria daria 65 mil reais. O camarada era muito inteligente. Então esses são os ladrões, aqueles que tomam a força, a violência. E o segundo fator, que são os roubadores. Observe que, em primeiro lugar, respondendo aí à expectativa do nosso internauta, diferença entre ladrão e roubadores na Bíblia. Então não herdarão o reino dos céus ladrões, os avarentos, os idólatras, depois os roubadores. Roubadores são aqueles que detêm ou desviam indevidamente o que não lhe pertence, mas está em suas mãos. O erário público, que seja de uma empresa particular, que seja de um estatal, que seja de uma iniciativa do governo, ele desvia, que seja dentro das igrejas, a igreja, mesmo a igreja sendo particular, sendo individual, mas se a gente levar adiante da Constituição, da legalidade constitucional, a igreja, ela trata-se de uma associação. Toda e qualquer igreja é uma associação. Lá existe a diretoria, lá existe a liderança. É assim que funciona na Receita Federal. Então, de certa forma, um erário público. Vamos contextualizar com um versículo, Malaquias capítulo 3 e o versículo 8, que diz: rouba o homem a Deus, todavia me rouba e diz: em que te roubamos? Observe que é uma queixa do Senhor. Rouba os homens a Deus, todavia tu rouba e diz: o que roubamos? E o próprio Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Esse texto aqui, normalmente os líderes, os pastores, as outras lideranças religiosas em outras vertentes do cristianismo, eles atribuem muito aos fiéis, à comunidade, à congregação. Mas aqui também é uma cobrança à liderança, aos pastores. Porque tem muitos líderes, muitos pastores que roubam. E dentro disso aqui, Malaquias 3,18, vamos ver também os dois grupos importantes, os dois grupos que são roubadores. Primeiro grupo, os religiosos. E o segundo grupo, que são os mais vulgares. Temos muito, mas os que chamam a atenção, os políticos. Essas duas classes de roubadores. Então, os pastores, muitas vezes, ele rouba, ele extravia, eles consomem com eles mesmos. Quando a gente fala, levar o dízimo para a casa do Senhor, para que haja mantimento, não se trata só da manutenção pastoral. Trata-se da ajuda aos pobres, da feira, da medicação, do aluguel. É filantropia mesmo. Porque o dinheiro da igreja é do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Só um templo? Só uma casa pastoral? Só uma casa
da liderança, uma casa eclesiástica, de forma alguma. É todo e qualquer lugar onde exista um fiel, onde existe um contribuinte. Daí o motivo pelo qual Deus diz: rouba o homem a Deus, todavia tu me rouba. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E dentro dessa contextualização, se a gente voltar um pouco na história, vamos entender, durante muitos anos a comunidade evangélica comprou muito o rio, debochou da comunidade católica. Isso aqui não é perseguição, isso aqui não é, como se diz, falta de respeito. É um pouco da história. E a comunidade evangélica desfazia muito da comunidade católica por causa das indulgências. A indulgência foi aquela lei criada pelo Papa Bonifácio VIII, no ano de 1300, no qual as pessoas deveriam levar dinheiros, oferta para as igrejas, para manutenção, tirando do inferno, levando para o céu, tirando dos momentos difíceis, dando lugar de garantia. Existia essa mentira, por Bonifácio VIII. E em 1517, o Papa Leão X mandou que os fiéis, os católicos, levassem essa indulgência e contribuíssem com o Vaticano. E assim aconteceu. Depois, em 1567, o Papa Pio V cancelou toda a indulgência. Disse: não vamos mais usar disso, não se fala mais, não tem como tirar do céu, depois da morte segue a justiça, não tem como tirar do inferno, não tem como fazer essa variação. Isso aí é história. Vamos ler sociologia, vamos ler antropologia, vamos ler história. Vamos ver essa página. Não tem como apagar, não tem como tirar. Se tem dúvida, vai lá no Google, o mais vulgar, o mais simples, o Google, vai ver isso aí. Vai lá, pesquisa Bonifácio VIII, Leão X, Pio V, você vai ver essa citação. Então foi uma mancha negra que aconteceu na Igreja Católica durante esse período. E a comunidade evangélica ria muito, era um cavalo de guerra. Se gabavam disso. Mas dentro desse contexto, Malaquias falando dos roubadores. Hoje nós vemos isso no nosso meio, não vou negar, não vou ser hipócrita, não vou ser imbecilizado. Hoje nós temos Valdemiro Santiago, temos Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, fulano de tal, cicrano, fazendo isso. Quer dizer, a Igreja Católica cometeu um erro, isso é natural e humano. A Igreja Evangélica sabia e sabe que é um erro, hoje virou roubadores. Quando falo na Igreja Evangélica, eu isento, eu aponto referência a igrejas que não têm esse procedimento. A Igreja Assembleia de Deus, Congregacional, Presbiteriana, Batista, Luterana, os Adventistas, embora tenha uma vertente um pouco diferente das demais, a Congregação Cristã. Não me refiro às igrejas históricas, mas a esses elementos hediondos e a centenas de milhares de pastores que tem nas cidades pequenas, que ficam extorquindo as pessoas, que ficam enganando. Então observe que mostrei os dois lados dos ladrões. O que é ladrão? Que é diferente. Ladrão é violento e roubadores convencem, diz que tem salvação, diz que tem fé, diz que tem prosperidade. Não toma de uma maneira assim com a arma, mas também com armas psicológicas, com indução, com argumento, com factoides, mentiras, aonde nós que somos líderes religiosos, ou pensamos que somos, na verdade a maior liderança é o próprio Jesus Cristo, deveríamos agir diferente. E para piorar, para traumatizar, para subtrair, aí vem a classe política. O que a gente mais escuta é desvio de verba em Brasília. O partido PT desviou, o partido do outro hoje continua desviando. Vendeu o país. A gente investe em segurança, a gente paga
os nossos impostos, nos nossos encargos sociais, para ter segurança, para ter saúde, para ter educação. Está aí a polícia funcionando. Mas muitas vezes temos que pagar uma segurança privada. Você paga um imposto, o cara ainda tem que pagar a segurança privada. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vem os recursos de Brasília para a construção de abastecimento d'água, pavimentação das cidades, rede de esgoto, tratamento de esgoto. Os políticos, na cara de pau, metem a mão nos dinheiros. Tá lá o dinheiro, dá para fazer a obra, mas vamos pegar um pouquinho do povo. Vamos pegar um pouquinho daquela casa, um pouquinho daquela casa, um pouquinho, ou ajuda a mão de obra, que é caríssima a mão de obra. Então observa a maneira, o ponto que nós chegamos, meu amigo que perguntou o que são ladrões, os que tomam força e os que são roubadores à luz da Bíblia. Então vimos o lado espiritual, já que nós tratamos de um programa eclesiástico, nós mostramos o lado espiritual desses falsos pastores e mostramos também esse lado social, onde funciona a politicagem partidária. Se a gente fosse votar, agora eu vou abrir um precedente que não tem nada a ver com a gestão atual. Hoje eu estou numa saia justa, num apertado em relação ao meu emprego, porque alguém que passou aí no passado levou o dinheiro do IPAM, contribuiu 35 anos, não tem dinheiro, e aquela luta. Tem que mover justiça, tem que estar pedindo a um a outro, o que é da gente? Então observa a cara de pau. Não estou falando da gestão atual, estou falando de quem meteu a mão no nosso IPAM. De quem pegou dinheiro aí no passado da nossa terra. De quem distorceu do sistema de tratamento de água, do sistema de tratamento de esgoto, do sistema de energia, do sistema de calçamento. Aí quando vão fazer, ainda pedem uma contrapartida. Achando que são pessoas especiais, que são pessoas boas, quando quem está pagando a conta somos nós. Isso é quando, biblicamente, quando nós não somos roubados com 38, somos roubados intelectualmente. Então é isso aí que a liderança, que seja a liderança da nossa igreja católica, a liderança da nossa igreja evangélica, tem que começar a esclarecer o povo, porque a salvação não só é essa conjuntura de morar no céu, de santificação, mas também do dever social, da mudança de comportamento, porque se a sociedade não mudar o comportamento, nada feito. Se a sociedade não se arrepender, não começar a compreender o que é sociabilizar, o que é civilidade, ter civilização, nós continuaremos com corrupto nos poderes, que seja no poder eclesiástico, que seja no poder político, que seja dentro das iniciativas privadas, que seja no terceiro setor. Você que é sindicalista, você sabe. O setor das empresas. A Bíblia diz que na pressão até os sábios ficam loucos. E eu digo uma coisa, até na corrupção, muitas vezes nós somos levados a ser corruptos. Sabe quando o cidadão se torna corrupto? Sabe que você muitas vezes se torna corrupto? É quando você paga seus impostos e ainda tem que pagar uma conta por fora que não é sua. É quando se cria a lei onde você paga seu imposto da gasolina, aumenta a gasolina, não aumenta teu medicamento. E você contribuindo calado. Então é hora de dar um basta. Eu não queria falar sobre isso, mas eu digo, finge porque me perguntaram isso, eu não queria falar. Mas tem um dever e obrigação, porque evangelho não é só essa santificação, balança, canta um credo, canta um bendito. Não, meu amigo, a salvação ela é mudança de estrutura, é mudança de comportamento, é mudança para um bem-estar, o bem maior da sociedade, o bem maior de cada um. Completo bem-estar físico, moral, social e espiritual do cidadão. Não adianta o cidadão muitas vezes estar bem espiritualmente, bem com Deus, mas está desempregado, está faltando leite, está faltando pão, está faltando medicação, está faltando assistência médica. A cabeça dessa pessoa não vai estar num lugar, por quê? Porque ela é humana, ela tem as emoções, ela tem os desejos, ela tem os anseios, os sonhos, as decepções, a ansiedade, as depressões, o pavor noturno.
porque é humano. A alegria, a raiva, o desejo de vingança, porque é humano. Então vamos ver aí, vamos repreender esse espírito que tem nos últimos dias, esse espírito da nova era de destruição, roubar, matar, destruir, ultrajar, subtrair. E a gente muitas vezes, porque temos uma carteira de crente, fica calado. De forma alguma, se a gente for olhar as páginas bíblicas, Moisés era profeta, sacerdote e rei. Era homem que operava milagre, mas também na hora da espada ele usou a espada. Não estou mandando ninguém brigar não, mas vou mostrar que Davi também usou. A nossa espada hoje é a palavra de Deus. O que eu estou fazendo hoje, eu estou usando a espada. E tem muita gente, Alexandre, gravando um programa. Não precisa não, meu querido. Na quarta-feira está aí na internet. Vai lá no nosso Facebook, vai na missãoamerica.com, está lá tudo. Porque eu não tenho medo do que falo. Eu assumo o que falo, porque eu falo o quê? Falo do evangelho, da salvação, da mudança do homem, da mudança comportamental da sociedade, que seja no âmbito do vício, que seja no âmbito da erotização, que seja no âmbito da consagração, da santificação. Porque somos compostos por todos esses anseios e todas essas inclinações e sentimentos humanos. Então está respondido a diferença entre os que roubam, né? Os que roubam, está aqui a voltar a pergunta, e os ladrões. Então manda aí um forte abraço aos crentes de verdade, às igrejas históricas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregação Cristã, Volta a Volta. Essas igrejas são sérias. Mas esse sovaco de cobra que tem por aí é para fazer vergonha, é para subtrair, é para macular o evangelho. Então que o Senhor vos abençoe rico e abundantemente. Vamos ouvir aqui o hino e logo mais estaremos voltando com a palavra de Deus.